Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre padrões de projeto. Agora falando sobre o padrão Adapter. Muito bem. O padrão Adapter, eu gosto demais dessa imagem, que é basicamente o seguinte. Imagine que você tem um carro. Esse carro funciona muito bem, desde que você esteja rodando o carro numa interface própria para ele, que é uma rua, certo? Imagine que você já tem um carro que funciona muito bem e agora você precisa, o sistema, a interface que o sistema está rodando agora é um trilho. Você vai jogar o carro fora? Não, você precisa criar algo que permita o carro rodar sobre os trilhos. E esse algo é o adapter. Né? Então essa foto ilustra muito bem, eu acho que de todas as imagens, está aqui a referência, né? Um site muito bom, então, inclusive sobre padrões de projeto. Essa imagem ilustra muito bem a função do padrão adapter. Qual que é a ideia? Sim, tirando a ideia do carro que eu já expliquei para vocês do padrão. Você quer permitir que objetos com interface incompatíveis trabalhem juntos. Por exemplo, imagine que você tem um sistema que já está sendo feito aqui que te dá dados em formato XML, certo? Aí você tem um core aqui que você trabalha com essas classes XML. Só que agora esses dados estão chegando para você no formato JSON e você não consegue trabalhar com esses dados no formato JSON. Então o que você precisa fazer? Você precisa de alguém que converta de XML para JSON. Então você já tem toda essa estrutura funcional, você já tem a estrutura de prover os dados, o core ali para trabalhar esses dados. Agora, o programa que faz a análise dos dados, ele não trabalha com XML, ele trabalha só com JSON. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar fora que você já tem tudo pronto ali de XML? Não. Você vai fazer um adapter que vai converter de XML para JSON e entregar para o software que faz a análise, né, para o Analytics ali, o que ele precisa, no formato em que ele precisa. Ok? Bom, como que a gente faz esse objeto adapter? Bom, você vai... Primeiro, vamos só definir o que é o que. Client é a classe que tem a lógica do programa, a regra de negócio do programa. Service é uma classe útil que não pode ser usada diretamente porque tem uma interface incompatível. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o client é a biblioteca de análise, né? O Analytics Library, e o service é o provedor de serviços lá em formato XML. Eles estão em formatos incompatíveis, ok? O que a classe adapter vai fazer? Ela vai receber as chamadas da client, traduzir essas chamadas para o service no formato que ele consiga entender. Bem simples. Bom, vamos ver um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma classe chamada SimpleBook e que essa classe tem o método getAutor e o método getTítulo, certo? São métodos separados. Só que o cliente queria esses dois métodos juntos, queria um getAutorTítulo que retornasse para ele os dois dados ali concatenados. Então você tem aqui a SimpleBook, você tem lá o autor e o título, né, separadinho, você tem aqui o getAutor e tem o getTítulo, separado. Isso funciona, é útil, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai criar o Book Adapter. No Book Adapter, o que você vai fazer? No construtor você vai criar um book, né? Você pode pedir, o cara pode te passar esse book, se você tiver, ele já tem um book pronto, ele vai te passar qual book ele quer que você faça o adapter para ele, ok? Eu vou lá e armazeno aqui na minha variável local quem é o book, e aí eu faço o método getAutorTítulo. O que eu faço? Eu uso a classe book, pego o título e pego o autor. Tá vendo? O adapter, ele recebe a chamada do nosso cliente lá, o que ele quer, e eu converto essa chamada de uma forma que o service consiga atender para mim. E ele me dá isso, eu devolvo para ele. Ok? O cliente, quando ele for usar, obviamente aqui ele vai precisar incluir as classes, que eu não estou usando autoloader, né? Então, eu incluo lá as classes, crio aqui o meu book normal, meu simple book, tá vendo? Bonitinho, que inclusive é o livro da Gangle 4, né? Crio lá o book adapter, como sendo o new book adapter, passo esse livro que eu criei para ele, ó, e agora eu chamo lá o método da minha classezinha adapter. Tranquilo? Bem simplesinho. Eu tinha dito no outro vídeo que ia separar em 4 vídeos, mas aí eu percebi que o adapter ia ser bem pequenininho o exemplo, e eu vou juntar esses dois vídeos, vou dar prosseguimento neles, ok?
embora eu tenha dito você pode fazer, professor, você falou que ia separar em 4 vídeos, né? Mas eu vi que não era necessário, porque eu vou conseguir explicar o próximo e o Adapter em um tempo razoável, ok? Só por isso essa mudança de estratégia. Dá para juntar os dois, fica um vídeo a menos para a gente poder assistir. Bom, agora nós vamos falar sobre o Chain of Responsibility. Isso aqui está escrito errado, ó. Isso aqui foi erro meu, não foi erro de imagem não. Aqui é um I. Ok? Isso aqui é um I e não um A. Aqui é responsibility. É um Izinho aqui, eu escrevi errado. Eu sempre erro essa palavra. Qual que é a ideia desse padrão? Olha só. Imagina que você tem um determinado sistema, um padrão comportamental, e que você precisa fazer várias verificações em sequência. Pensa, por exemplo, no sistema de um e-commerce. Então, você tem ali que validar o usuário. Quando o cara loga, você precisa validar o usuário para poder ter acesso ao carrinho de compra dele. Só que se for um usuário administrador, depois que você ver se ele está logado, você vai ter que ver as permissões de acesso dele para ver se ele pode fazer coisas além de só colocar produtos no carrinho e finalizar a compra. Mas você só pode fazer essa segunda análise se já tiver passado pela primeira. Imagina que você tem que colocar a camada agora de criptografia para pegar esses dados. Então você vai precisar analisar, precisar olhar as permissões e agora você adicionou uma terceira camada. E assim sucessivamente. Então você vai, ao longo do seu projeto, conforme o projeto for crescendo, você acaba tendo que incrementando novas camadas que vão ter que trabalhar em sequência. Quando isso acontece, a melhor solução que você tem para, se o código já existe refatorado, ou se você já estiver pensando nesse código desde o início, é você criar usando o padrão Chain of Responsibility. Qual que é a ideia? Você tem uma requisição, aí você tem diversos handlers que vão processar esses pedidos. Aí você pode, existem variações do projeto, ok? Você pode, tanto o handler processa e passa para frente, ou se o handler processa, se ele for capaz de resolver aquele problema, ele já encerra e não passa para frente na corrente. Então as duas versões existem. Você já deve ter passado raiva com isso quando você liga para o telemarketing. Você liga para o telemarketing, primeiro você fica no atendimento automático, depois ele te passa para alguém, se esse alguém não resolveu o seu problema, ele te passa para um supervisor, certo? Você vai passando em uma corrente. Nesse caso do telemarketing, quando o problema é resolvido, ele encerra e não passa para o próximo. Então, o exemplo do telemarketing é um exemplo que você, o handler, cada elo da corrente, se ele resolver o problema, ele não passa para frente, ele só passa para frente caso ele não seja capaz de resolver. É uma implementação válida, mas não é a única. Você pode também processar e esse pedido precisar continuando, como é o caso do exemplo que eu dei aqui no WebCommerce. Ok? Como que a gente vai fazer esse padrão? Né? Veja que eu errei e continuei errando, né? Eu vou alterar esse slide aqui. Pelo menos eu fui coeso nos meus erros. Você vai declarar a interface do handler, ok? Escrever a assinatura do método que vai processar os pedidos lá que você precisa, a manipulação que você vai fazer. Você vai escrever uma classe handler abstrata que vai implementar essa interface. E essa classe, ela vai ter uma referência ao próximo handler na corrente. Ela vai dizer que passa para o próximo. Você vai fazer isso na classe abstrata. Depois você vai escrever os handlers concretos. Cada handler deve, aí depende do que você está fazendo, processar o pedido ou passá-lo adiante, é uma versão, ok? Ou processar o pedido e passá-lo adiante, ok? Tanto faz, aí depende do que você está planejando. Tem um detalhe que é o seguinte, além dessa variação, do você poder processar o pedido e passar adiante, ou só passar adiante caso você não processe, ou seja, capaz de processar o pedido, você também tem variações que você pode montar a corrente, dizer qual é a ordem que esses elementos vão ser acessados, ou você pode, é, ou você pode deixar que o cliente monte a própria corrente, ok? Você pode tanto passar a corrente pré-construída, quanto deixar o cliente montar essa corrente, aí ele vai montar isso no código dele lá, tanto faz isso. Qualquer implementação é válida. Muito bem. Outro detalhe importante, o cliente pode ativar qualquer elo da corrente e vai passar daquele elo para frente, até que um handler se recuse a processar o pedido, recuse a passar o pedido para frente, né, gente? Essa é a Pandora, dei um oi para ela, e um tchau. É um gato, viu, gente? Pode jogar assim, que ele cai de pé, já foi andando, você fica nem miou, não fez nada, tá tudo tranquilo. Até que esse handler se recuse a passar o pedido para frente ou até que chegue no final da corrente. Ok? Vamos ver um exemplozinho aqui em PHP.
Então eu criei aqui uma interface handler, eu já tenho o método setNext, que diz que será o próximo handler na nossa corrente. E eu tenho aqui o método handler, que é o método que faz a manipulação que eu quero fazer ali, a minha ação propriamente dita por cada elo da minha corrente. Criei a classe AbstractHandler, que está implementando a minha interface. Tenho aqui o meu próximo elo, né, o próximo handler na minha corrente, que vem depois de mim. O método setNext, a única coisa que ele faz é, ó, o próximo dessa corrente é esse cara que está aqui. Ok? E retorno ele. E tem a função handler, que na classe abstrata não faz nada. Porque na classe abstrata eu não sei qual vai ser a função específica de cada um dos handlers. A única coisa que ele faz na classe abstrata é chamar o próximo elo da corrente. Ok? Passar a requisição, que no caso aqui eu estou exemplificando com uma string. Bom, aí aqui eu fiz um macaco handler. Qual que é a ideia do macaco handler? É um exemplo bem tradicional. Eu vou colocar várias comidas e eu quero saber quem come determinada comida. Ok? Então, olha só, o handler macaco, qual que é a comida que ele consegue processar? Qual que é a comida que ele consegue fazer? Banana. Então, no handler dele, ele faz, ó, se o request for banana, eu vou retornar macaco. O macaco come essa banana. E veja, não passo para frente, ó. Tá vendo? Parei. Nessa implementação minha, se eu encontrei, eu paro. Se não, eu passo para o próximo handler. Que no caso, como é que eu fiz para passar para o próximo? Eu chamei o parent, eu chamei minha superclasse, que é a AbstractHandler. Lá na AbstractHandler, o que ele faz? Tem um próximo? Tem. O que você faz? Chama o handler dele passando o request, o texto que você quer. Então aqui ele foi lá e passou a comida para o próximo. Próximo, eu fiz o skill. Aí, mesmo esquema, ele vai receber aqui o handler. Se for nosso, ele retorna o esquilo processa a nova, o esquilo come a nossa. Se não for, passa para o próximo. Eu fiz um cachorro, o cachorro come carne. Se for carne, ele retorna cachorro, para. Veja bem que eu não estou passando, hein? Eu estou processando e parando. É um exemplo. Pode ser que no exercício eu peça para você continuar. Você, além de processar, passe para o próximo. Ok? E lá no cliente, aqui como você pode ter vários handlers, eu optei por fazer um autoload, ok? Para não ter que colocar aqui um monte de include e tal. E o que o cliente vai fazer? Olha só, eu tenho aqui a comida que eu quero e tenho aqui meus handlers, ok? Então, aí eu fui lá e falei assim, ó, fiz um for each com as comidas. Você vai me passar esse vetor de comidas aqui, certo? E eu vou pegar cada elemento de comidas como comida. Então, ele vai percorrer esse vetor, é um for each, vai percorrer aqui o vetor, cada hora que ele percorre, ele joga para a variável comida. E aí ele faz quem come e passa a comida para ele. E aí ele chama o handler aqui, ó, tá vendo? E passa a comida. Então imagina que a primeira comida foi banana. Ele vai, quem come banana, e vai passar para o handler que vai retornar para ele. Quem retorna, ele vai imprimir aqui quem foi que processou. Se por um acaso ele não tiver nenhum retorno, porque ele passou por todos os meus handlers e ninguém pegou, ninguém processou aquilo. Então o que ele vai retornar para mim, ele não vai ter valor nenhum. Aí eu vou dizer que ninguém processa aquele determinado valor. Ok? Aí aqui, ó, criei os meus objetos, ó, criei o macaco, criei o esquilo, criei o cachorro, certo? Montei a corrente, ó, tá vendo? A corrente está começando pelo macaco, o próximo macaco é o esquilo, o próximo do esquilo é o cachorro. Então, montei a corrente. Vou lá e fiz as comidas aqui, né? Então, eu quero noz, banana, esse café, que é para dizer que ninguém come, né? E carne, ok? Aí, falar, ó, imprimi aqui a corrente, né? Ó, eu tenho aqui a corrente macaco, squirrel e dog. Fiz aqui o client code e passei para eles, comidas e monkey. Quem lembra que o client code é essa função que eu criei aqui, ó. Então, ele vai pegar aquelas comidas lá, ó, criou aqui as comidas, que é noz, banana, café e carne, e começou no monkey, tá vendo? Do monkey vai para o skill e vai para o dog. Então, ele vai imprimir o quê? O skill come a noz, ele vai imprimir que o macaco come a banana, que ninguém come café, que o cachorro come carne. Certo? Agora aqui embaixo, ó, o que eu já fiz? Fiz uma outra chamada, mas eu comecei por onde? Comecei pelo skill, ó. Tá vendo? O primeiro elo aqui, ó, foi o skill e não o macaco. Então, quando ele estiver aqui, o primeiro elo já é o skill, ele vai do skill para frente. Então, quando você rodar esse código, você vai ver que quando você pesquisar aqui a banana, por exemplo, a banana está no elo que está para trás. Ele não vai te retornar o macaco. Ele não vai processar a banana porque a banana ficou para trás. Ok? Bom, com isso eu encerro
os 4 padrões de projeto, peguei um de cada classificação ali para passar para vocês como exemplo. Nós temos outros padrões de projetos, obviamente, que vocês vão trabalhar agora no seminário. Na nossa próxima aula, eu vou fazer o sorteio do seminário, né? Onde eu vou passar um padrão de projeto para cada um de vocês, que vai estar explicando, fazendo algo similar ao que eu fiz nessa aula, né? Vai estar dizendo ali qual vai ser sorteado o seu padrão, né? E você vai dizer para que ele serve, como que a gente usa, qual padrão que ele resolve, como que faz, ok? Nada muito complexo, não. É bem parecido com o que foi a aula, bem simplesinho. É só dizer qual que é o problema que esse padrão resolve e como que eu implemento esse padrão. Mas eu vou explicar direitinho, eu vou postar o exercício para vocês direitinho na nossa próxima aula lá no Cigar. Vai estar descrito lá o exercício. Além desse exercício, como finalização da aula de hoje, temos alguns exercícios sobre padrões de projetos que eu expliquei. Então, para o Factory Method, você vai, usando esse padrão, desenvolver uma aplicação web que exiba as informações sobre um determinado país, selecionando aleatoriamente. Então, você vai escolher um país aleatório lá, passa o código desse país, e para esse país você vai informar o nome, a população, um texto descritivo e um mapa, uma bandeira. Ok? Vocês vão fazer esse exercício e vão postar para mim lá no Cigar. Eu vou criar atividade com um exercíciozinho para vocês estarem passando, né? Eu vou criar lá no Cigar a atividade, né? Vou descrever novamente lá no Cigar o exercício para vocês estarem passando e entregando para mim um arquivo zipado com o código-fonte. Lembrando que esses exercícios são avaliativos, né? Para a classe Adapter, você vai criar uma classe funções que vai ter um método chamado SomaVetor, que ele vai retornar a soma de um vetor numérico passado por ele como parâmetro, ok? Só que a aplicação cliente vai precisar de um método para somar um vetor bidimensional, uma matriz, o que não, e você não pode alterar a classe original. Então você vai criar aqui um padrão adapter que vai pegar essa chamada que está sendo feita ali para um vetor e transformar ela agora em alguém que é capaz de manipular uma matriz. Você tem que usar a classe original, ok? Você não pode fazer outra classe que soma matriz, não. Você tem que somar a matriz usando o método soma-vetor. Senão você não está fazendo adapter, porque esse exemplo é muito simples. Então a gente tende a querer resolver fazendo de novo, e aí você não está implementando o padrão. Então você vai ter que resolver a soma da matriz, mas usando a soma do vetor. Lembre-se que cada linha do vetor cada linha da matriz é um vetor, né? E por Chain of Responsibility, aqui já está escrito certo, né? O que você vai fazer? Quando a gente vai fazer uma viagem internacional, você vai ser conferido em várias listas, né? Se você está sendo procurado. CIA, FBI, Interpol e diversas outras, né? Então você vai criar um sistema para fazer essas verificações. E eu quero que você faça usando esse padrão, de forma que, se eu precisar amanhã ou depois adicionar uma nova empresa, uma nova agência, eu consiga facilmente acrescentar. Então você vai receber ali o nome, olhar a lista. E detalhe importante, a pessoa pode ser procurada em mais de uma companhia, em mais de uma agência. Então, nesse exemplo agora, no exercício, você não vai achei paro. Não, eu acho, eu passo para o próximo handler. Para ele também ver se ele precisa e no final eu vou ter que ver todo mundo que está procurando aquele determinado sujeito. Ok? Eu vou fazer um PDFzinho com os exercícios, vou postar para vocês estarem... Vai estar no mesmo local que vai estar todos esses vídeos dessa série que formam uma aula, né? Deixa eu conferir isso mesmo, né? Todos esses vídeos que vão estar formando essa aula. Eu vou estar colocando lá no Cigar o link para todos eles, inclusive o PDF com os exercícios para vocês estarem fazendo. Na nossa próxima aula vai ser uma sexta-feira, né, dia 16, eu vou estar fazendo o sorteio do seminário. Vocês não precisam, mas podem, se quiser participar do sorteio. Eu vou fazer o sorteio aqui, vou gravar o sorteio, onde eu vou definir os temas, e aí, após ter sido sorteado, eu vou postar no Cigar qual é o tema do seminário de cada um. Nessa aula do seminário eu vou explicar os detalhes de como que vai ter que ser feito, data de entrega, tudo direitinho. Ok? Muito obrigado a todos, bons estudos, não fique com dúvida, lembre, você pode mandar e-mail, você pode marcar um atendimento individualizado, use os recursos, use tudo o que você puder para você ter uma boa formação nesse momento, que é um momento de excepcionalidade, né? Nós estamos no regime remoto emergencial. Então, não fique com dúvida, corra atrás do seu conhecimento, que é muito importante, você
talvez vai ter dificuldade para recuperá-lo no futuro, né? Então vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.